Você que nos acompanha aqui na rádio, na TV Câmara, também na internet, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua audiência. Os deputados estão finalizando os trabalhos no dia de hoje. Eu sou Carlos Oliveira, comigo está aqui a jornalista Dini Moraes. Oi, Dini, muito boa noite a você. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que acompanharam hoje o trabalho dos deputados federais aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães, pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pelos nossos canais oficiais na internet. Então, hoje os deputados finalizaram a discussão desse projeto de lei complementar 112 de 2021, que é o novo Código Eleitoral, Dini, reunindo então as regras eleitorais, incluindo novas regras e incluindo também resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Fizeram um debate hoje, é um tema complexo, né? Muda o sistema eleitoral brasileiro, mas ainda vai ficar para a semana que vem. O presidente Arthur Lira falou que vai debater esse assunto, vai finalizar a votação, melhor dizendo, né? A discussão já terminou hoje, então na quarta-feira, a partir das 4 horas. Até as 2 da tarde, os deputados e deputadas que quiserem incluir ainda emendas, apresentar emendas, vão ter essa oportunidade. Realmente, gente, toda vez que a gente fala de mudanças nas regras eleitorais, sempre é um tema muito polêmico, porque imagina, né? São 513 deputados e muitas realidades diferentes ao longo do país, né? Tem muitas realidades de cidade pequena, cidade grande, partido pequeno, partido grande. Enfim, é realmente um tema em que é muito difícil ter consenso. Por isso, a gente viu aqui ao longo da sessão de hoje, muita gente elogiando o papel da relatora, a deputada Margarete Coelho, porque realmente é um trabalho muito árduo você conseguir conciliar os interesses e também, na verdade, as certezas, né? Porque muita gente tem muita certeza que é assim, que é o melhor caminho, daquele jeito que é o melhor, enfim. Ela está no papel dificílimo de tentar conciliar todos esses interesses e todas essas opiniões divergentes em um texto apenas. Para você ter uma ideia, depois de todas essas conversas, e a gente sabe que esse texto vem sendo discutido há bastante tempo, depois de tudo isso e nas intensas conversas que aconteceram nos últimos dias, o texto que foi apresentado, por exemplo, aqui hoje no plenário Ulisses Guimarães, ele tem 625 páginas, 896 artigos. Então, é uma tarefa muito difícil realmente conciliar tudo, por isso que a gente vê divergências entre um ponto e outro, e tendo em vista o tamanho do texto, né, Carlos, nem é tanta divergência assim, né, são pontos já bastante definidos, né, onde estão aí as divergências. Vamos falar, esse texto, ele tem o objetivo de organizar, como disse o Carlos, né, então ele organiza, ele pega tudo que tem hoje sobre legislação eleitoral, e também faz algumas mudanças que, dependendo de quando esse projeto for transformado em lei, pode vir a valer já para a eleição do ano que vem, né? Para valer para a eleição do ano que vem, só se for transformado em lei até o comecinho de outubro. É isso, Dini. E um outro assunto que os deputados finalizaram hoje, no caso esse não está finalizado, né, do código, mas... O código não está, não. Esse só começou a discussão. A discussão vai continuar na semana que vem. Verdade. Então, os deputados finalizaram o projeto de lei 2.337, que é aquele que traz mudanças nas alíquotas de imposto de renda, algumas modificações do sistema de tributos no Brasil. É parte desse debate intenso que envolve reformas tributárias, não é uma reforma tributária, mas é uma parte do debate. Então eles finalizaram hoje com uma modificação só, né? Tiraram do texto aquele percentual de 20% para o imposto de renda retido na fonte sobre lucros e dividendos, e o restante ficou como estava antes. Foram 319 votos a favor e 140 contrários a essa modificação que foi proposta pelo Partido Republicanos. Esse foi um dos pontos que estavam faltando, né, acordo nessa reta final desse projeto que trata de imposto de renda. É um passo relevante, tendo em vista que a reforma tributária é um assunto que é tratado há décadas aqui dentro do Congresso Nacional, dificilmente avança justamente por causa das grandes divergências também entre as pessoas dos diferentes setores da economia, e dessa vez se deu esse passo, então, e a trazer
essa tributação sobre lucros e dividendos era uma demanda já antiga de vários setores e a divergência estava em qual percentual de fato que deveria ser aceito. O texto que foi aprovado ontem estava trazendo 20% e agora, com essa modificação aprovada hoje, baixou para 15%. Mas a gente tem que lembrar, né, Carlos, esse texto altera outros pontos relacionados principalmente a imposto de renda, por exemplo, diminui, né, o imposto de renda da pessoa jurídica de 15 para 8, também altera contribuição social sobre o lucro líquido e muda as faixas do imposto de renda de pessoas físicas, pessoas comuns, como eu e você. Então, a gente já tinha um tempo, aqui 6 anos que essa tabela do imposto de renda não é corrigida. E isso, na prática, lá no fim das contas, significa o seguinte: você está pagando mais, porque ao longo dos anos tem inflação, né? E o seu valor do seu salário, às vezes, não acompanha. Você tá lá pagando a mesma faixa no imposto de renda. Então, acaba que, proporcionalmente, você está pagando mais, porque isso não está sendo atualizado pela inflação, digamos assim. Então, agora está vindo uma atualização aí nesse texto, né, Carlos? Isso. E o deputado Celso Sabino, ele falou no final da sessão, conversando com os jornalistas, a gente separou um trecho para que você que está ligado aqui na rádio, na TV Câmara, possa acompanhar. Lembrando o seguinte, na Rádio Câmara daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente vai transmitir a Voz do Brasil. Mas vamos agora, portanto, com o deputado Celso Sabino, que foi o relator desse projeto que traz modificações nas alíquotas do imposto de renda e algumas outras questões tributárias. Vamos acompanhar. A Câmara dos Deputados aprovou, com uma ampla maioria, a reforma do imposto de renda no nosso país, uma reforma estruturante que vai colocar mais de 16 milhões de brasileiros na faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, irá reduzir o imposto de renda de todas as demais pessoas físicas no país que apresentam declaração de imposto de renda. Nós também reduzimos a carga tributária de todas as empresas que estão no lucro real, no lucro presumido e no lucro arbitrado. Todas as empresas de todos os setores terão redução do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Retiramos a isenção dos lucros e dividendos que são distribuídos. Os sócios dessas empresas, quando receberem agora lucros e dividendos, passarão a ser taxados. Demos um forte benefício aos sócios das micro e pequenas empresas, daquelas empresas que estão cadastradas no Simples Nacional e daquelas empresas que estão no lucro presumido e têm um faturamento de até 4.800.000 por ano. Representam essas empresas mais de 95% de todas as empresas no Brasil. Segundo os dados do Sebrae, são as empresas que mais geram emprego, que mais movimentam a economia. A ampla votação do texto principal e uma larga vantagem na votação de todos os destaques desse texto mostra a blindagem da Câmara dos Deputados em relação ao cenário externo, a eleição que ocorrerá no ano que vem, e brindamos aqui o fim de um longo trabalho na relatoria desse projeto, que ouviu a todos os setores. Foram mais de 500 reuniões, ultrapassamos mais de 700 horas de trabalho, e o reconhecimento dos líderes foi muito importante no fim de todo esse processo. Finalizamos a votação do projeto, aprovamos ontem o texto básico, 398 votos a favor e 77 contra, e acabamos de finalizar a votação de todos os destaques. Todos os destaques foram rejeitados, mantendo o texto original. O único destaque que foi aprovado foi o destaque do Republicanos, que reduz a alíquota de dividendo de 20% para 15%. Diante da perspectiva, do sentimento do plenário, de que haveria a possibilidade, tanto na Câmara quanto no Senado, da redução dessa alíquota de 20% para 15%, esse relator tomou cuidado de elaborar um texto que pudesse suportar essa redução da alíquota. Por isso que a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, antes prevista em 6,5%, terminou sendo aprovada em 8%. Acredito que os senhores senadores e as senhoras senadoras terão o mesmo compromisso que a Câmara teve, no sentido de reduzir os impostos de todas as pessoas físicas no país. É um pleito antigo, é uma tabela que está muito desatualizada e vai trazer benefícios para todas as pessoas físicas. Eu acredito que o Senado também deve aprovar essa matéria no mesmo sentido. Fiagro e Fundo de Investimento Imobiliário permanecem isentos. Os deputados reconheceram a importância desses instrumentos como instrumentos de captação de recursos, tanto para o setor do agro como para o setor da construção civil, e nós mantivemos isento no nosso relatório que foi aprovado.
Deputado Celso Sabino, então, falando com os jornalistas, trazendo detalhes sobre o projeto de lei que trata das novas alíquotas do imposto de renda e mais algumas, imposto de renda para pessoas físicas, enfim, mais alguns outros temas tributários. Hoje os deputados finalizaram a votação da medida provisória 1049 de 2021, que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, Dini. Ela não foi uma medida provisória assim com muitos embates, muitas discordâncias, mas teve um ou outro ponto, foram 3 destaques apresentados, acabaram nenhum sendo aprovado, ou acabou nenhum sendo aprovado. Então, o deputado Danilo Forte, que foi o relator, apresentou um parecer dele. Aqui teve algum debate, mas a maioria dos deputados acabou aprovando. Isso é fruto também de discussões anteriores que tratavam desse assunto e que acabou agora sendo mais consensual até, né? Num texto mais consensual, por isso que isso acaba se refletindo, inclusive, na votação aqui dentro. Essa medida provisória, ela permite a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Ela vai ser um desmembramento da atual CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E aí, essa nova autarquia federal, ela vai assumir parte das atribuições da CNEM, né, que hoje é essa Comissão Nacional de Energia Nuclear, e ela vai fazer, por exemplo, estabelecer normas sobre segurança nuclear, proteção radiológica, controlar estoque de minerais, né, desses minérios nucleares, energia nuclear. Então, tudo isso vai ficar com essa agência reguladora do setor, Carlos. Então, o deputado Danilo Forte, que é o relator, e também o deputado Pedro Czai, que criticou alguns pontos da medida provisória, conversou com o nosso colega Caio da Racanchi. A gente vai trazer, então, para você que está ligado aqui na TV Câmara, acompanha a gente também na internet e pela rádio. Fundamental que nós entendamos que nós temos uma crise energética no país, que a gente precisa estimular as gerações sejam de todas as fontes, e ao mesmo tempo a gente precisa legislar para que aquelas fontes que são inclusive preocupantes do ponto de vista climático, do ponto de vista de saúde, possam ser fiscalizadas. Então, diante disso, é necessário que tenhamos uma de lei que possa criar um instrumento capaz de fiscalizar, inclusive, a geração de energia nuclear no Brasil. Esse modelo criou-se a partir, inclusive, daquele problema de Fukushima lá no Japão, onde se viu que um órgão só não pode projetar, construir, operar, fiscalizar e auditar. Aí você fica com uma lacuna no que diz direito à responsabilização, inclusive, por erros que possam ocasionar qualquer problema para a população, para a sociedade. Então, diante disso, a autoridade vem exatamente para preencher essa lacuna e, ao mesmo tempo, separar as ações. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem fica responsável pela parte não energética da energia nuclear, e a autoridade fica responsável pela parte energética. E no que diz respeito pós-geração, a partir do momento que é transmissão e distribuição, as responsabilidades da ANEEL ficam sobre todo o sistema. E é importante compreendermos a importância da ANEEL num momento crítico como esse que nós estamos vivendo. Então eu acho que isso facilita o trabalho do governo, né, que o Ministério das Minas e Energia foi o grande proporcionador dessa medida provisória, e fica também melhor para nós, sociedade, que ficamos protegidos e tendo a quem cobrar qualquer falha no sistema. Só para a gente destrinchar, talvez repetir um pouco do que o senhor disse. Quando a gente fala em questão nuclear, a gente não está falando só de energia elétrica. Então, você tem aí, por exemplo, a produção de fármacos, né? Aparelhos que funcionam com energia nuclear, por exemplo, raio-x, como o senhor está dizendo. E tem a outra questão, que é da energia elétrica. Essa autarquia nova, então, vai ficar com a questão da energia elétrica. A autarquia ela fica responsável ela vai ter autoridade sobre a questão energética. Sobre a questão dos outros derivados da energia nuclear, fica a CNEM responsável por ela. Deputado, a autoridade foi criada, nisso vocês concordaram, mas havia pontos de divergência aí. Profundas divergências. Não tem como ser contra criar uma autoridade nacional de segurança nuclear. É importante. Mas é uma autoridade que não tem relação com nenhum ministério, quase que uma autoridade sem vínculo com nenhum ministério da base do governo. Segundo, não tem definição de quem vai ser essa autoridade. Os seus diretores, que especialização tem, poderão nem ter conhecimento de energia nuclear. Quarto ponto, não cria um conselho externo
um Conselho Nacional de Energia Nuclear para fiscalizar e acompanhar a política energética na área nuclear. E quarto lugar, e o mais preocupante, energia nuclear pode ser utilizada para fins pacíficos, como prevê a Constituição, mas essa medida provisória deixa subjetividades, inclusive na área da Marinha, quando eles eliminam um órgão independente militar para acompanhar as ações da Marinha. Portanto, eliminam a palavra propulsão, eliminam um órgão militar independente. Por quê? Eles querem fazer algo para não pacífico? Segundo, não querem ter controle externo. Terceiro, discutir energia nuclear hoje. Tínhamos que estar discutindo aqui uma lei, como desativar as usinas nucleares, como muitos países já fizeram, e gerar energia elétrica do sol, do vento, da biomassa, da água, e não nuclear. Esse assunto agora vai para o Senado, qual que é a expectativa dos senhores? Vamos mobilizar e vamos alterar a lei. Vamos alterar vários artigos. Eu tenho segurança que o próprio relator compreendeu os nossos destaques, o destaque do PSOL, que são meritórios, e nós vamos lá no Senado, com um pouco mais de sensibilidade e sensatez dos senadores, aperfeiçoar a medida provisória, para depois retornar para a Câmara, e retornando para a Câmara a gente manter um texto mais transparente, mais democrático e com o controle da sociedade civil sobre o militar, porque energia nuclear é energia para fins pacíficos e, portanto, não pode ser militarizado o debate de energia nuclear. Esse foi o deputado Pedro Uczai, que é do PT de Santa Catarina. Ele também falou sobre esse assunto, criticando alguns pontos da medida provisória. E a gente falou também com o relator, o deputado Danilo Fortes, que é do PSDB do estado do Ceará. Só para a gente deixar claro para quem escutou pela rádio, né, que o primeiro foi o Danilo Forte e o segundo o deputado Pedro Uczai. Isso. E você que está com a gente pela TV Câmara, na internet também, pode ter mais informações sobre tudo o que os deputados fizeram hoje, sobre as votações e os debates, clicando no código que sempre aparece aqui na lateral da sua tela, para que você possa acompanhar com profundidade as discussões, os debates, ler todos os relatórios, porque são coisas enormes, então vale a pena você acompanhar em profundidade todos os detalhes. Mas tem as reportagens da Agência Câmara, que tem um timaço de jornalistas que fazem matérias, reportagens, explicando para você tudo tintim por tintim para você entender que diferença faz as aprovações aqui do plenário Ulisses Guimarães na sua vida. É só apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí na sua tela, que você vai direto para a Agência Câmara de Notícias. É isso, né, Carlos? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, você que esteve conosco pela rádio, pela TV e também na internet. Câmara dos Deputados, transparência e cidadania.